Essa foi uma reunião que ficaram mais, eu diria, respostas por dar e esclarecimentos por obter do que propriamente algo de muito concreto. Foram aqui ditas algumas coisas com as quais todos concordamos, que é preciso moralizar e ter em conta sem acabar e para proteger, portanto, os professores que estão doentes e que necessitam de se deslocar para mais perto das suas residências, também e com algumas regras que eventualmente serão novas, mas depois até colocadas algumas dúvidas que uma primeira leitura aqui na própria reunião, porque o documento não foi entregue antes como deveria ter sido, e até dos esclarecimentos que foram dados, o que nos pareceu é que houve, enfim, há ali respostas que ainda o Ministério não consegue dar, uma coisa tão simples como isto. Se a mobilidade por doença for feita com o requisito da graduação profissional e, portanto, transformada num concurso, poderemos, por exemplo, ter situações de pessoas mais doentes e a necessitarem de mais apoio que não obtenham a colocação, enquanto que outros, por serem mais graduados, já venham a obter. Depois também a regra dos 50 km, sendo discutível até que num raio de 50 km seja um raio que se permita quem com algumas doenças se desloque, e doenças que muitas vezes são do foro muscular, esquelético, portanto, que não permitem viagens, e isto significa pelo menos viagens de 100 km, não é? E de volta. Portanto, são aspectos que ainda temos que resolver, mas também tem a ver com... E depois, ainda em relação aos 50 km, o problema de 50 km no interior não são a mesma coisa que 50 km em zonas de grande densidade urbana. São a mesma coisa em termos de quilómetros, mas em número de escolas para onde as pessoas podem ser colocadas, a diferença é enorme, não? Porque há concentração de pessoas numas localidades que não noutras. Depois temos também de ver em relação à questão da renovação de concursos. Por exemplo, no dia 27 o Ministério da Educação dizia-nos que essa renovação ia deixar de integrar o próprio regime de concurso, que para nós era uma coisa estranha, porque o escrutínio deixava de se poder fazer. Hoje é essa pergunta, não nos foi dado o esclarecimento. Agora, vem dizer-se que se poderá renovar, ou poderão renovar, se houver acordo entre as partes, os contratos incompletos até ao final de fevereiro, mas depois, quando se pergunta, mas mesmo que se mantenham incompletos, têm que ser completados também, a resposta não era, portanto, não existia, não houve, ainda são questões que estão por esclarecer. Sendo que, por isso, nos parece a nós que uma segunda reunião, daqui a 2 dias, eventualmente os esclarecimentos a muitas dúvidas que já hoje tivemos, tê-las-emos quanto muito hoje durante a noite, amanhã durante o dia, e amanhã ter que se apreciar documentos, ter que fazer uma análise também no plano jurídico, ter que perceber bem as consequências do que ali está, ter de esclarecer dúvidas, ter de emitir um parecer e depois de amanhã estarmos aqui para uma nova reunião, em nossa opinião isso não é viável e, portanto, sugerimos que a segunda reunião fosse adiada para de hoje a uma semana, dando assim tempo a que todos possamos ler, compreender, esclarecer tudo o que o documento tem e a partir daí estaremos em condições com certeza de continuar aqui a discussão. Agora, de facto, parece-nos que este tipo de negociação em que entre a primeira reunião e a última há um dia de intervalo, isto não é possível negociar com seriedade. Portanto, esperamos que seja acolhida esta possibilidade de adiar a segunda reunião. A FENPROF questionou também o Ministério da Educação sobre a questão das últimas colocações no âmbito das mais recentes reservas de recrutamento. Exatamente, essa foi logo a questão que colocámos à cabeça e que depois voltámos a colocar um pouco mais à frente, exatamente porque, como sabe, há muitos professores que até tinham em março, antes da reserva 32, tinham rejeitado algumas colocações, que outros acabaram por aceitar em horários que eram incompletos, e depois, a partir de 29 de abril e com a reserva 32, e sobretudo com a 33, em que foi possível as pessoas retornarem novamente à reserva, há colegas agora que tendo, e ninguém tem nada contra esses colegas, mas tendo horários completos e que são também anuais, acabam por beneficiar em relação àqueles que acabaram por ficar nos incompletos anteriores e que não faziam ideia de que iriam poder regressar. Colocámos essa questão, sugerindo uma vez mais que o tempo que os professores que têm horários incompletos, horários temporários, até à reserva 31, possam, à data da 32, falo em 29 de abril, ver os seus horários transformados em completos e anuais. Ou, no mínimo, e também colocámos essa hipótese, no mínimo,
que que o tempo de serviço cumprido a partir do dia 29 seja considerado como tempo de serviço completo e, portanto, cada dia conta um dia e não apenas a proporção de um dia, e que isso também releve para efeitos de segurança social, porque é um dos aspectos que continua por resolver no âmbito da contratação. Sobre isso também não nos deram resposta ainda na reunião, não era da ordem de trabalhos, mas para nós é uma questão que está sempre em cima da mesa, ainda mais quando se fala em concurso, e portanto nós esperamos que na próxima reunião haja uma resposta para esta dúvida, que aliás, se não a tivermos, iremos oficializar por escrito essa pergunta uma vez mais.